Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 31 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 4 de outubro. Preste atenção, violência gratuita em Alvorada. Um homem morreu depois que reclamou do preço da carne em um açougue. O primeiro destaque de hoje, ele, Lucas Abate. Bom dia, Lucas. Bom dia, André, a todos que nos acompanham. Difícil de acreditar que o preço da carne foi a motivação para uma morte aqui no município de Alvorada. Mas foi isso mesmo, André. Aconteceu no último sábado. Um vendedor ambulante, no início da noite, foi até um açougue, se assustou com o preço da carne e teria feito uma reclamação, uma brincadeira, e isso deu início a toda a confusão. Esse homem, infelizmente, morreu ontem no Hospital Cristo Redentor. Daqui a pouco, a gente traz todos os detalhes dessa história. Deixou 3 filhos, inclusive uma criança de 2 meses. Em seguida, a gente traz as informações. Olha essa história também em Estância Velha, aqui no Vale dos Sinos. Uma ameaça de chacina em uma escola deixa as autoridades em alerta. Direto da redação, bom dia, Guilherme Roquete, com esse destaque bastante importante também, né, Guilherme? Bom dia, André, bom dia, Lucas, bom dia a todos os que nos acompanham. Pois então, um bate-papo no WhatsApp, num aplicativo de troca de mensagens, acabou então chamando a atenção da polícia, chamou a atenção dos pais também e assustou muita gente lá em Estância Velha, André, porque um dos alunos ameaçava entrar na escola e matar os colegas considerados chatos e os professores, os quais ele não gostava, André. A gente tem, inclusive, um dos áudios dessa conversa, dessa troca de mensagens entre os estudantes, que a gente já pode ouvir agora. Eu estava pensando em chegar na escola e desligar as câmeras de segurança da rapa. Quem, tipo, professor chato, aluno X9, mas já fazer a rapa. Eu pensei, mano, isso aí vai dar problema, nós não vamos ter como fugir. Porque eu não, na moral, se eu fosse matar, eu não ia chegar e matar todo mundo. Eu ia matar os... Daqui a pouco a gente traz outros detalhes. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Olha só essa imagem aí. Preste atenção nesta imagem. O que é que estava acontecendo dentro deste caminhão em movimento? Olha aí. Opa, uma boate? É uma boate dentro da boleia do caminhão, é isso? É isso? Festinha? A festa rolando solta dentro do caminhão. Foi no interior do estado. Em seguida a gente vai trazer os detalhes e explicar melhor. Mas era só o que faltava. Em seguida os detalhes. 11 horas e 34 minutos agora. Uma informação muito importante para todos. Chegou o momento do Minuto Simers, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas. Desde a primeira batida dos nossos corações. Por isto, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato destes profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simers, defender os médicos é defender a saúde. 11 horas e 35 minutos. Atenção, entra em campo, Jeremias Werneck, porque na volta do público, a Arena do Grêmio, olha... não foi do jeito que os torcedores se imaginavam. Não é verdade? O que é que aconteceu, Jeremias? Será que se tem uma explicação? Oi, André. Oi, todo mundo que está em casa. Eu estou tentando desde ontem entender o que aconteceu na Arena do Grêmio, né? O Grêmio tinha tudo para sair da zona do rebaixamento e conseguiu, depois do jogo contra o Sport, piorar a situação dele, Grêmio. Não era o que se esperava mesmo. O Grêmio aí, ó, a gente está vendo as imagens, muita gente distante, cumprindo o protocolo. Tem algumas reclamações, tá, André? Preciso se registrar aqui, principalmente de acesso, tá? No entorno da arena, os protocolos, muita gente reclamando que não foram seguidos. Mas, enfim, 7.100, quase 7.200 pessoas foram para a arena para assistir isso aí, ó. Ixi. Ó, Chapecó deu rebote e o primeiro gol do Sport no segundo tempo. E olha que o Sport não fazia gol há quanto tempo, hein, Jeremias? 8 jogos. E aí fez 2, olha lá. Passou
2-0 para o Sport, dentro da Arena. Um problemaço para o Grêmio. O Sport é um dos piores times do campeonato. O golaço do Douglas Costa, uma pintura, né? Acaba ficando assim, ó, muito menor nessa situação, porque o Grêmio conseguiu perder para o Sport dentro de casa. O Grêmio conseguiu perder para um time que está em crise no campeonato, que demitiu toda a diretoria porque usou um jogador que não tem condições legais de jogar. O Grêmio perdeu mais uma oportunidade de sair da zona do rebaixamento. E o olha Grêmio, que o Grêmio levou 6 gols em 2 jogos, André. Isso que se esperava uma reação desde a vitória contra o Flamengo, né, Jeremias? Não, mas aí venceu o Flamengo, perdeu para o Atlético Paranaense. Ah, é o sintético, não sei o quê. Aí teve uma semana para treinar e fez um jogo como esse contra o Sport. André, perder para o Sport é ruim, perder em casa é ruim e perder do jeito que o Grêmio perdeu é pior ainda, porque o Grêmio não jogou bem. O Grêmio não jogou bem. Teve alguma coisa boa? É o gol do Douglas Costa, né? O gol do Douglas Costa é uma coisa boa, olha aí, ó. E vou dizer aqui para vocês, daqui a pouco a gente vai falar mais, talvez tenha sido a melhor atuação do Douglas Costa com a camisa do Grêmio desde que ele voltou. Bom, o problema é que não foi suficiente. Pois é. E agora, a partir disso, hein, dessa derrota, Jeremias, o que é que vai acontecer dentro do Grêmio? Olha, muita gente pistola, muita gente irritada com o Filipão, com o time, tá? Na sequência a gente vai falar mais sobre a situação do Filipão, tá? Relatos importantes dos bastidores sobre a situação do Filipão no Grêmio, porque o Grêmio continua na zona do rebaixamento. Mas o Grêmio tem um jogo quarta-feira importantíssimo. Final de Copa do Mundo. Vocês já ouviram isso várias vezes, né? Mas esse jogo é final de Copa do Mundo, jogo contra o Cuiabá, de novo em Porto Alegre, de novo com torcida. E o Grêmio não pode nem pensar em empatar. E vou dizer mais, hein? O Grêmio tem que ganhar e o Grêmio tem que começar a mostrar um pouco mais de futebol. O Grêmio está chegando na situação em que ganhar só não basta. O Grêmio precisa ganhar do Cuiabá e o Grêmio precisa mostrar um pouco mais. Porque o Grêmio perdeu para o Sport e jogou muito pouco. Ô, Luciano Nunes, vamos ouvir o Filipão agora ou depois? Então depois eu vou voltar aqui para a gente ouvir o Filipão, tentar entender as explicações do Filipão. E eu vou trazer alguns detalhes para vocês da situação do Filipão no Grêmio, tá? Será que se aguarda agora quarta-feira para decidir o que vai acontecer ou tem algo antes, hein, Jeremias? Vamos abrir o olho, tá? O André quer derrubar minha segunda entrada aqui. Calma, André. Segunda entrada a gente também vai falar do Inter, né? Eu tô curioso. Os gremistas estão pistola. Pistola. Segunda entrada aqui do Sport, a gente vai falar do Inter também, que tem uma frustração diferente, mas tem o Inter também. E tem a arquibancada Grenal, tá? Tá bom. Em seguida, isso? então. Se chamar, eu volto. Tá certo. Tá? Até já, valeu, então. Valeu. Obrigado, Jeremias Werneck, 11h39. Gente, atenção para esta história aqui. Preste atenção nesta história. Um homem. Agora ele era vendedor ambulante, mas ele tinha uma agropecuária e com a crise resolveu fechar o local de trabalho e começou a vender salgados nas ruas. Ele entrou dentro deste estabelecimento comercial no sábado, tá? E aí tem uma confusão. Ele teria reclamado do preço da carne, foi agredido e teve que ser levado ao hospital. Repito, depois de ser violentamente agredido em Alvorada, na região metropolitana. Deixa 3 filhos, inclusive um bebezinho de 2 meses. O motivo deste ataque ainda é estarrecedor, gente. O colega Lucas Abate tem os detalhes desta verdadeira barbárie e em seguida vai trazer as informações pra gente do que se tem da investigação até agora, né? Afinal de contas, como assim uma pessoa entra, faz um comentário, como os familiares disseram, que o preço da carne estava alto e por causa disto é agredido? Vamos até a sede da delegacia da Polícia Civil em Alvorada, onde está o Lucas Abate, para tentar fazer a gente compreender, Lucas, esta barbárie que aconteceu em Alvorada, Lucas. A gente pode explicar, André, mas fazer compreender o que aconteceu aqui no final de semana em Alvorada realmente vai ser bastante difícil. Olha o que aconteceu, André. Início da noite do último sábado, o Wagner, vendedor ambulante, pegou o dinheiro do dia ali da venda do dia, entrou no açougue, que era um local que ele já havia comprado outras vezes, e quando chegou lá dentro fez o que todo mundo recentemente faz quando chega no mercado, André. Se assustou com o preço da carne, com o preço dos alimentos. Então, não se sabe exatamente se ele fez algum tipo de brincadeira, algum tipo de reclamação. Só o que se sabe é que a partir dali se formou uma briga.
ele foi levado para o lado de fora do estabelecimento, onde foi agredido, fortemente agredido, até cair desacordado, inconsciente e infelizmente teve a morte confirmada ontem à noite no Hospital Cristo Redentor. Para saber mais sobre essa ocorrência, a gente já conversa agora com o delegado Edmar, que investiga o caso. Delegado, é difícil de a gente compreender uma motivação, mas foi isso mesmo, foi uma reclamação, uma brincadeira que gerou tudo isso? Bom dia e obrigado por conversar com a gente. Inicialmente a gente tem ainda só a versão dos agressores, a gente não conseguiu ainda ouvir familiares e outras testemunhas que tenham presenciado a discussão. Mas os próprios agressores confirmam que foi uma discussão em razão do preço da carne, do atendimento ali. E um desses agressores seria funcionário do estabelecimento e teria questionado, segundo ele, para saber se tinha algum problema, para corrigir o problema. E daí teria iniciado essa discussão. O Wagner, pelo que se sabe, em algum momento conseguiu reagir, ele já foi agredido de forma imediata ali no local, já caiu inconsciente, desacordado. Inicialmente teve uma discussão na porta do estabelecimento, houve ali chegaram ali quase assim, engalfinharem ali no primeiro momento, mas foram separados. E aí nesse segundo momento um desses agressores puxou a vítima mais para o canto ali do estabelecimento e aí desferiu esses 2 socos ali na vítima. E aí ela caiu e aí a gente está analisando as câmeras ali porque num primeiro momento parece que o outro indivíduo ainda tentou pisar na vítima. Então a gente já tem as câmeras, foram fornecidas pelo próprio estabelecimento, estamos fazendo a análise das câmeras. 11 horas e 42 minutos, Lucas, 11h43 agora, 11 horas e 43 minutos. Para quem está chegando, estamos conversando com um delegado que está com essa investigação deste homem que aparece aí na tela, vai aparecer a imagem dele, o Wagner, que, segundo as informações que se tem e que a própria polícia nos traz, uma discussão banal, né? Começou com uma reclamação, uma observação sobre o preço da carne, e que de fato o preço da carne está algo absurdo. Ele era um homem, delegado, que pelo que se sabe, ele tinha um estabelecimento comercial, né? Ele fechou uma agropecuária e começou a vender, e se tornou ambulante, começou a vender salgados, sustentando 3 filhos, me parece que são 3 filhos que ele tem. Agora, isso seria um motivo, delegado? Algo que ligasse ele com os agressores, algo do passado, que justificasse, né? Para a gente tentar, assim, compreender que talvez tivesse alguma relação e que a gente ainda não saiba? Não, até o momento não se conseguiu chegar a nenhum vínculo ali entre a vítima e os agressores. O que a gente pode afirmar, segundo o depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão, é que os 2 agressores estavam embriagados. Inclusive, esse rapaz ali, segundo apurado até o momento, que seria funcionário do estabelecimento, ele estaria até de folga naquele dia. Sim. E teria ido ali, segundo ele, teria ido ali para buscar uma chave. Então, os 2 já estariam embriagados ali de um evento que eles teriam ido aí lá pelo meio-dia. Tá. Então, talvez... E um estava de... Delegado... A embriaguez tenha contribuído. Sim. Só para a gente compreender, um estava de folga e o outro estava trabalhando, estava no açougue, correto? Não, o outro seria amigo desse rapaz. Eles estariam nesse outro evento ali. Certo. E teriam ido até lá, um teria ido acompanhar o funcionário para pegar essa chave ali que ele alega que foi buscar no estabelecimento. Certo. E aí ele se disse que era o gerente do local, né? Ele se disse que era o gerente quando foi... Sim. Quando foi tirar a satisfação do quê? Da reclamação. Diga, Lucas. Não, e a gente tem um relato da irmã do Wagner, que é a vítima, e que ela conta justamente essa situação, que ele foi lá como um cliente e como tudo aconteceu, a gente pode ouvir esse relato dela e já seguir a conversa com o delegado. Ele foi como um cliente normal, certo, fazer uma compra, né, certo, achou caro alguma coisa, questionou e infelizmente foi agredido, né, teve, digamos, por quem estava no local, quem viu, diz que não houve nada, que ele não ofendeu ninguém, que ele não agrediu ninguém. E, infelizmente, foi uma brutalidade. Tem quem diga que ele apanhou quieto, sem levantar um dedo. Esse é o relato, gente, para quem está chegando agora. Esse é o relato da irmã da vítima, o Wagner. E agora o delegado nos traz uma informação muito importante. Pensem bem a situação.
Este homem, em meio à crise, fechou o estabelecimento comercial, que era uma agropecuária, começou a vender na rua salgadinhos, entrou no mercado, 3 filhos para sustentar. Teria feito uma reclamação. E a partir desta reclamação do preço da carne, ele teria, né, em tese, isso é o que os fatos estão se apresentando, ele teria sido, então, violentamente agredido até a morte. Nós não, de fato, a gente não consegue compreender, né, fechar esse roteiro. Agora, o delegado nos traz uma informação muito importante, que os 2 agressores, sendo que um dos agressores era um funcionário que estava de folga, só teria ido buscar uma chave ali nessa casa de carnes, eles estavam embriagados. E isto, delegado, talvez a gente consiga compreender, então, um pouco mais da situação que se deu dentro ali do açougue, então. Sim, poderia ter sido ter contribuído para essas agressões, né? O próprio estado de ânimo dos agressores, né? E outra coisa que é bom frisar, né? A atuação das forças de segurança, né? A Brigada Militar atendeu a ocorrência, fez a prisão desses indivíduos, encaminhou os indivíduos para a DPPA de Alvorada. Aqui o delegado plantonista autuou os 2 em flagrante e já representou no próprio plantão pela prisão preventiva deles. Então, do ponto de vista da investigação e da responsabilização desses indivíduos, a situação já está bem encaminhada. Tá? É bom frisar também esse ponto. Não, e são 2 pessoas que eles não têm nenhuma passagem, né? Não. Nem a vítima e nem os agressores. Não tem nada, um crime grave ali. Um dos agressores tem uma ocorrência ali que é aquelas ocorrências de menor potencial ofensivo, ali, uma ameaça, uma briga com o vizinho ali. Mas nada grave, assim, que pudesse ali ser justificar esse tipo de atitude. Lucas. André, a gente pode ouvir agora mais um trecho da irmã que ela conta mais detalhes sobre como tudo aconteceu, sobre o que a família já sabe, e logo na sequência vou contar um outro detalhe, um outro relato feito por ela durante a nossa conversa hoje pela manhã aqui mesmo em Alvorada. É um ato de brutalidade porque, querendo ou não, no primeiro soco ele já estava no chão e continuaram as agressões com chutes e pontapés. Estão batendo e chutando somente na cabeça. Eles arrasaram uma família toda. Eles nos destruíram. O pai e a esposa não têm condições de falar. Gente, 11h48, está aí o Wagner. A gente escuta, dá uma tristeza, Três filhos, uma jovem de 20, mais um outro filho e um bebezinho, gente, de 2 meses de idade. 2 meses. O que e uma netinha também, André. Uma netinha também. Meu Deus do céu, a que ponto que as coisas, que as pessoas estão chegando, sabe? Aquele momento, sabe que tu vai beber, sabe? Pelo amor de Deus, né? Se mantenha protegido, sabe que se altera, sabe que tu sai da linha. E aí, uma coisinha assim, uma reclamação de um preço da carne, se transforma no que se transformou, Lucas. Essa tragédia. Se eu me perder a vida desse jeito, a chutes, a socos, é injustificável, inaceitável, Lucas. E a gente tem, André, o relato da irmã, durante essa nossa conversa, de que quando ela veio aqui, né, junto com a família, aqui na Delegacia de Homicídio de Alvorada, para buscar os pertences, né, o que estava junto com o Wagner, eles viram, André, que o dinheiro dele, o dinheiro do dia, estava contadinho ali. Ela disse que, inclusive, estava ensacadinho, que era o dinheiro do dia, o dinheiro contadinho para ele ir até o açougue, fazer a compra de uma carne e levar para casa naquela noite. Então, esse é um relato que nos entristece bastante quando a gente ouve, porque ele usou aquele dinheiro do dia inteiro de trabalho, vendeu lanche durante todo o último sábado, desde de manhã cedo até o final da noite, e quando finalizou, vendeu o que tinha para vender naquele dia, ele pegou esse dinheiro contadinho, foi comprar uma carne, mas infelizmente aconteceu toda essa situação. E eu tenho mais um questionamento para o delegado aqui. Desculpa. Tenho mais um questionamento aqui para o delegado, André, sobre o início dessa briga. Se foi possível, o delegado, nessas imagens, saber o momento exato do início da briga, quem deu, digamos, o primeiro soco, e também se tem uma confirmação ou não de que, enquanto ele estava no chão, inconsciente, ele continuava sendo agredido.
Num primeiro momento, a gente consegue verificar uma discussão ali dentro do estabelecimento, logo na saída do estabelecimento aí ainda. E aí o pessoal dá uma separada ali e um desses rapazes ele leva a vítima para o canto. Daí nesse momento há a primeira agressão, que seriam 2 socos. E aí ele cai no chão, ele bate de uma maneira bem violenta com a cabeça no piso. E aí o outro indivíduo tenta pisar nele ali. Então não se tem ainda os laudos para verificar se esse pisão teve alguma contribuição para a morte, mas dá para verificar bem pelo movimento da perna dele que ele tenta pisar na cabeça da vítima. Meu Deus do céu. E a gente está analisando câmeras de segurança porque para verificar se outras pessoas agrediram a vítima. A gente não tem essa confirmação ainda. Mas há essa suspeita também, delegado? Se depois que ele estava caído ao solo, além desse pisão, ele foi agredido com algum chute. Então a gente está analisando as câmeras de segurança ainda. Veja só, Guilherme Roquete, ele tinha 3 filhos, uma jovem de 22 anos, uma criança de 4, um menino, e um outro menino de 2 meses. 3 filhos. E a netinha ainda que o Lucas acrescentou para a gente essa informação. Guilherme. Pois é, André e Lucas, é aquela coisa que a gente já comentou aqui no programa outras vezes, a falta completa de empatia. Delegado, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, é uma satisfação primeiro conversar com o senhor. Os envolvidos, essa dupla aí, eles assumiram o crime e a prisão deles vai ser por qual tipo de crime, qual a tipificação? Se, por exemplo, o motivo fútil poderia ser uma qualificadora nesse caso. Bom dia. Bom dia. Sim, inicialmente eles foram autuados já em flagrante por homicídio da forma tentada. Agora, com a morte da vítima, passou a ser um homicídio consumado. E a gente vai analisar agora a questão das qualificadoras. Com certeza, o motivo fútil pode ser uma das qualificadoras que eles venham a ser indiciados agora no complemento do inquérito policial. E eles assumiram o crime? Eles mencionam a discussão, a questão de assumir as agressões. Inclusive um deles relata que num determinado momento ele não lembra mais do que aconteceu, mas eles confirmam a participação nessa discussão ali. Agora, delegado, as câmeras de segurança, eu não sei se o senhor já teve acesso, elas têm áudio, o que elas podem revelar? O senhor já conseguiu ou vai ter condições de acompanhar como que tudo aconteceu ou a própria reclamação que ele teria feito a respeito ao comentário do preço da carne, por exemplo? Não, as câmeras não têm áudio. A motivação a gente está trabalhando principalmente com base no que os próprios agressores nos relataram ali durante a prisão em flagrante. Mas a gente vai ouvir agora no decorrer da semana outros funcionários e clientes ali que estavam no estabelecimento para tentar realmente esclarecer essa questão da motivação. E as câmeras a gente tem imagens boas, qualidade boas e que conseguem pegar toda a cena do crime. Então a gente está agora analisando com calma, com detalhe ali para montar um relatório a respeito dessa análise das câmeras. E muitas testemunhas dentro do mercado, do açougue, delegado? Tem algumas que já foram ouvidas durante o flagrante, ali, a prisão em flagrante, e a gente vai em busca de outras testemunhas também. Tá. E uma outra questão, delegado, em algum momento, depois que passou esse momento de que eles estavam embriagados e eles mesmos disseram ao senhor, eles se arrependeram? O que eles falaram? Não, eu não tive contato com eles ainda, né? Sim. Eles foram ouvidos durante a prisão em flagrante com o delegado plantonista que atua na DPPA de Alvorada. Certo. Então, eles não foram ouvidos ainda pela Delegacia de Homicídios. Então, eu não tenho como te confirmar se eles demonstraram algum tipo de arrependimento ou não. Aham. Bom, aqui. Muito bem. Bom, daqui a pouco, então, muito obrigado, delegado, pelas informações, gente. Em seguida, o Lucas volta. Aí, daqui a pouco também a gente vai conseguir identificar um pouco mais os dois nessas imagens que foram gravadas do lado de fora. Para quem não acompanhou, resumidamente, no sábado, final de tarde, um homem trabalhador, tá aí ele, o Wagner, 40 anos de idade, tá? Com 3 filhos para cuidar, mais uma netinha, a esposa, foi comprar carne, né? Lembrando que ele tinha uma agropecuária, fechou durante a pandemia, continuou trabalhando e foi para as ruas vender salgadinho. Inclusive tinha vendido nesse dia, estava com o dinheirinho do dia ali e foi comprar carne. Entrou no local, entrou no açougue, se assustou com o preço da carne. E quem não se assusta? Quem não comenta?
a carne, o preço do jeito que está, mas enfim, a partir disso, um funcionário da Casa de Carnes que estava de folga foi lá buscar uma chave. Neste instante que estava ali o Wagner falando, reclamando que estava muito caro. Ele entrou, esse funcionário, percebeu que estavam reclamando e aí teria começado então a discussão e a briga. Ou seja, o funcionário de folga e um amigo dele, que tinham vindo de uma festa, pelo que relataram no momento que foram presos, começaram as agressões em cima do Wagner. Para se ter uma ideia do que deve ter acontecido, né? O Wagner não resistiu e morreu com 40 anos de idade, deixando uma filha de 22 anos, deixando um outro filho de 4 anos e um menino de 2 meses. Tá? Este é o retrato que nós temos e apresentamos do que aconteceu em Alvorada. O Lucas segue lá e daqui a pouco vai trazer outras informações e a gente também vai, não é, Guilherme, analisar essas imagens, porque o momento que os dois foram presos, a gente consegue identificar a roupa deles e depois a gente vai analisar um pouquinho, porque a suspeita ainda, como disse o delegado, quer dizer, suspeita não, ele quer investigar se mais alguém teria batido. Porque aquela coisa, sabe quando solta a boiada? Um vai todo mundo, chamado efeito manada. O delegado quer comprovar se de fato foram os dois e se havia mais gente agredindo esse homem trabalhador, 40 anos de idade, o Wagner, que morreu devido às agressões quando foi comprar carne neste mercado lá em Alvorada. Que absurdo isso, um absurdo total. Daqui a pouco volta então o Lucas com outras informações. 11h57, olha só, uma abordagem de rotina terminou com a apreensão de um caminhão de mudanças na BR-101 em Torres. Este é um dos destaques do Giro de Notícias aqui no SBT Rio Grande. Em meio aos móveis transportados no veículo, a Polícia Rodoviária Federal encontrou 44 tabletes de cocaína, avaliados em 5 milhões de reais. A apreensão aconteceu no sábado. O motorista, sem antecedentes por tráfico, disse que foi contratado para transportar a mudança do estado de São Paulo para o município de Estrela, no Vale do Taquari. Também no sábado, policiais rodoviários federais apreenderam quase 370 quilos de maconha e skunk. As drogas estavam sendo levadas para Passo Fundo em uma caminhonete roubada. 2 homens foram presos em flagrante. No veículo também havia uma pistola com 30 munições. Atenção, informação que chega nesse momento. A morte de um idoso, isso, atropelado por uma viatura. Quem vai trazer os detalhes para a gente foi da Cristóvão Colombo, correto? O Matheus Schenck está lá agora e traz ao vivo as informações. Matheus. Oi, André, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, foi na esquina aqui da Terceira Perimetral com a Cristóvão Colombo. Esse acidente, esse atropelamento aconteceu há mais ou menos 25 minutos e acabou vitimando uma pessoa, um catador de materiais recicláveis que estava atravessando aqui a parada de ônibus. O Rogério Goulart Cardoso, de 76 anos, acabou morrendo na hora, atropelado por uma viatura discreta da Polícia Civil. A gente está vendo aqui atrás, nesse momento, ainda não foi retirado o corpo, ainda não aconteceu essa retirada por parte do IML. A viatura discreta está ali com a frente, André, a gente pode perceber, bastante danificada, né? Então foi um choque muito violento que aconteceu há mais ou menos 25 minutos. André, o catador que estava ao lado do filho, o filho não se machucou, mas o catador, o Rogério Goulart Cardoso, de 76 anos, infelizmente acabou morrendo na hora. André, essa notícia triste aqui na cidade, aqui em Porto Alegre. Só para a gente ter a noção, a altura mais ou menos, porque deve ter congestionamento também, é importante fazer essa prestação de serviços. Qual é o número mais ou menos, qual é o local, alguma referência, Matheus? Para que as pessoas também evitem nesse momento essa região. Infelizmente, um catador perdeu a vida atropelado. Era uma viatura discreta, pelo que a gente percebe, uma viatura discreta da polícia. E ele foi, eu acho que foi no próprio corredor de ônibus. Foi no corredor de ônibus, está aqui a parada de ônibus. Ei, Matheus, tem alguma referência aí? Qual o sentido? A gente pode mostrar aqui, André, existe aqui uma série de prédios comerciais, né? Uma série de prédios comerciais. Foi bem na esquina da Terceira Perimetral com a Cristóvão Colombo. Tá. Então, isso aconteceu há mais ou menos 25 minutos, ou seja, faz pouco tempo. Ainda tem uma movimentação de pessoas que estão aqui, que param para olhar o que aconteceu. E uma informação, André, a gente estava apurando agora há pouco, falando com os agentes que estão aqui. Acredita-se que a viatura da polícia estava em alta velocidade, passando na parada de ônibus em alta velocidade e acabou colidindo com esse catador, o Rogério Goulart, que morreu na hora.
Certamente estava em alta velocidade, até porque o corredor ele é reservado justamente a alguns veículos, né, de transporte e também a própria Polícia Civil num veículo discreto estava com velocidade, sim, provavelmente em alta velocidade, o que é muito comum a gente ver. E infelizmente a batida foi muito forte pelo estado. Vamos fechar a imagem, não mostrar nada ali, por favor, à direita, mas só fechar, a gente vê o carro ali, o estado que ficou abatido extremamente. Infelizmente esse homem faleceu e estava junto com o filho, né? Fazendo ali o transporte, né? Também ganhando seu dia a dia, né? Ganhando seu dia a dia, trabalhando, fazendo, catando, trabalha com recicláveis e infelizmente o filho dele está aí, chegou a ficar ferido, Matheus. Que idade tem esse filho? É criança? A gente não conseguiu. Tá. Não, a gente não. Ele é jovem, só que a gente não conseguiu, infelizmente, confirmar essas maiores informações porque ele não quis conversar. Sim. Mas ele não se feriu, está bem, está ali conversando com os agentes da polícia, mas infelizmente o pai dele acabou mesmo morrendo na hora, André. Tá bom, obrigado, Matheus. Portanto, o sentido é ali na perimetral, né? Terceira perimetral com a Cristóvão Colombo. Então, um trânsito chegando à perícia nesse momento aí. Obrigado pelas informações, Matheus Schenck. Meu Deus do céu, meio-dia, 2 minutos. Daqui a pouco tem informações do tempo, né, Estael Cias? Nossa meteorologista está ali no telefone. Vai chover hoje? Vai vir frio, mais frio? Vem mais frio? Daqui a pouquinho a Estael Cias vai dizer como vai ser a semana com o tempo. Nós já estamos na primavera, mas com o tempo de inverno. Em seguida a Estael Cias vai atualizar para a gente. Presta agora atenção nesta imagem aí. Cadê a musiquinha? A musiquinha. Um festeirê ambulante, né, na boleia do caminhão. Aí! Festa e festa! Pelo menos 4 pessoas foram flagradas na boleia de um caminhão lá em São Borja, fronteira oeste do estado. Na maior animação, meu amigo Guilherme Roquete. André, tu te lembras daquela musiquinha do latino que dizia assim, ó, hoje é festa lá no meu AP, pode aparecer. Pois é, tá aí, ó, hoje é festa lá no caminhão. Mas era só o que faltava, né? A Brigada Militar, ela foi acionada justamente porque muitas pessoas denunciaram o festeirê na boleia. Tinha pelo menos 3 pessoas ali no lado do carona, inclusive essa mulher que aparece aí sentada no painel, de costas para o para-brisa, e o próprio condutor. Esse veículo ele foi abordado, André, perto da Câmara de Vereadores lá de São Borja, buzinando, fazendo festinha, né? No arruar, fazendo aquela arruaça, né? Mostrando, ostentando. Como é que é? Hoje a festa é lá no caminhão. Agora eu não consigo fazer uma outra paródia aqui pro próximo verso, né? Mas a gente daqui até o final da informação. Não, mas tá bom, só a primeira estrofe já tá bom. É melhor a gente não ir adiante. Deixa assim. A gente é pago pra falar, não pra cantar aqui no programa. Verdade. Bueno, mas aí o que aconteceu? A Brigada Militar, então, abordou esse motorista aí, André, perto lá da Câmara de Vereadores e resolveu fazer, é claro, um pente fino dentro dessa boleia. É lógico que lá dentro os policiais encontraram garrafas de cerveja e o cidadão passou pelo teste do etilômetro e, ó, tava, ó... Não, passou não, ele rodou. Rodou, na verdade, né? Passou pelo foi submetido, mas rodou porque tava com 0,76 miligramas de álcool. Mas isso é muita coisa, por litro. Né? Sim, porque a gente tem um limite bem mínimo agora, é questão de 3 miligramas. E é só uma tolerância ali da margem de erro do equipamento, porque a tolerância real é 0, não pode beber nada. E aí, é claro que ele foi preso, ele foi levado para a delegacia da Polícia Civil, estava pagando de gatão no centro de São Borja e agora vai pagar de gatinho na delegacia da polícia lá, porque acabou preso, submetido a uma fiança de R$3.000 e não pagou. Então já foi encaminhado, inclusive, lá para o presídio de São Borja, o motorista do festeirê no caminhão. Pois é, e a gente fica perguntando até onde que foi. Ó, uma festinha lá rolando no painel e tudo mais. A gente fica aqui brincando, falando, porque a gente se indigna tanto que não tem como não tirar um sarro só dizendo assim. Só que a gente volta, aí passando o momento de descontração, a gente fica pensando nas consequências. Quer dizer, como que imagine um motorista embriagado de um caminhão, o que é que poderia ter acontecido? Eu fico perguntando, Guilherme, o que passa na cabeça de um cidadão com tal atitude e daqueles amiguinhos que estão junto, sabendo de tudo que está acontecendo ali, hein? André, basta uma freada a 15, 20 km por hora para aquela mulher que está ali de costas pro para-brisa se bater com a cabeça no vidro.
Então, só isso aí já poderia machucar essa pessoa que estava ali. E esse cidadão aí, olha só, se ele está embriagado, é óbvio que ele não está no seu juízo normal. Ele não poderia estar nem conduzindo um carro, ele era para estar em casa, e sentado em algum lugar. Não era para estar dirigindo. Se ele tiver a carteira letra D, que é a de motorista de caminhão, pode ser que tenha, talvez tenha, não sei. Mas não tem como afirmar, porque eu não vi. Mas ainda é mais grave. Com certeza. E eu não sei se nesses casos, de imediato, já retira a carteira. A carteira, eu não sei a pena dizer maior. Exatamente. Eu não sei dizer exatamente a gente caso. até pode apurar, Luciano, se for possível nesses casos, para ter uma ideia do que vai acontecer. Agora, é um tipo de caso que o cidadão deveria ficar no mínimo um ano ou perder para a vida inteira a carteira. É ou não é verdade? Com certeza. Por exemplo, eu tenho registro de atividade remunerada na minha carteira AB e, no entanto, a gente fica submetido, inclusive, a mais testes na hora de renovar. Precisa passar por um psicotécnico para poder manter esse registro. Então, assim, o mínimo que a gente espera é uma punição para esse cidadão aí, e a própria lei, às vezes, ela precisa ser aprimorada para isso mesmo, André. É verdade. A gente vai conferir, se não conseguirmos agora, em um momento oportuno, a gente volta com esse caso aí. Para quem tá chegando agora, 12:07, 12:07, tá? A boleia do caminhão. Agora parece que tá tudo liberado, né? Já foi liberado boate. Só que o pessoal não entendeu que é o seguinte, a boate é nos lugares de boate, tá, Estael? Boate é no lugar de boate. E tem que apresentar não é para fazer adaptações, né? E nem festinha dentro da boleia do caminhão. Há lugares específicos para isso. Vai fazer aglomeração ainda, vai fazer ali dentro, né, a festinha. Agora, um motorista de caminhão embriagado dirigindo com o rolê dentro do caminhão, só faltava a luzinha piscante, mas a festa bem tranquilo, né, Guilherme? André, eu vou te dizer que só faltava o globo girando aí dentro do caminhão, porque a luz lá dentro já tem. Eles ligaram todas as luzes da boleia para ostentar, né? Tamo aqui, né, curtida, festerê no caminhão. É um espetáculo. A gente daqui a pouco traz as informações do que pode acontecer, o que prevê o Código, né, de Trânsito Brasileiro a respeito de um motorista de caminhão sendo pego nestas condições. 12:08, olha só este caso aqui. Moradores de um município aqui na região metropolitana ficaram apavorados, e com toda a razão, com o conteúdo de conversas entre adolescentes num aplicativo de mensagens. Nos diálogos, eles deixavam bem clara a intenção de cometer uma chacina. E o pior, o ataque seria dentro de uma escola. A Gabi conta pra gente em detalhes. Nos áudios que circularam pela cidade, um aluno explica como seria o massacre dentro da escola. Simplesmente, eu estava pensando em chegar na escola e desligar as câmeras de segurança, fazer a rapa. Quem, tipo, professor chato, aluno X9, mas ia fazer a rapa. Eu pensei, mano, isso aí vai dar problema, não vamos ter como fugir. Porque eu era, na moral, se eu fosse matar, eu não ia chegar e matar todo mundo. Eu ia matar os... Em outro trecho, uma ameaça, caso o plano seja descoberto. Eu ia nas piras. Eu ia matar metade dos alunos, chato. Mas claro, vocês vão pegar agora e vão falar pra professora, se vazar essa você que encontrou, eu caço até o inferno. O caso aconteceu na Escola Municipal Fernando Ferrari, de Estância Velha, a 50 quilômetros de Porto Alegre. Um dos mais tradicionais e antigos colégios da cidade. A Secretaria de Educação de Estância Velha informou por meio de uma nota que identificou 3 estudantes, alunos da 7ª série, envolvidos nas ameaças. Eles foram afastados e estão recebendo apoio psicológico. Entre outras medidas, a Guarda Municipal vai reforçar a segurança do colégio. A nota também pediu calma aos pais dos alunos que estudam aqui. Mas como acalmar o coração de uma mãe? Na moral, se eu fosse matar, eu não ia chegar e matar todo mundo. Eu ia matar os... Desde que recebeu os áudios, essa mulher, que prefere ficar no anonimato, está aflita. A gente fica preocupado, né? Porque meu filho não é da mesma turma, mas meu filho está lá. Mesmo que não tivesse acontecido, eles estão com medo, eles estão com receio, a gente fica com receio, porque não é brincadeira. O temor é ainda maior porque na quarta-feira passada foram vistas armas dentro de uma sala de aula. Um dos meus filhos tem um colega, um amigo, né, que é da mesma turma, na verdade foram 2. E esses 2 alunos confirmaram que realmente eles viram. Eles não têm certeza se a arma era de verdade, se era uma arma de airsoft, e parece que haviam facas também.
As ameaças de massacre já estão sendo investigadas pela polícia. Olha, e a escola se manifestou, a direção da escola, ela se manifestou dizendo que não vai se manifestar sobre o caso, tá? O que seria extremamente importante, provavelmente porque a direção transfere, no caso, para a Secretaria Estadual de Educação. Agora, não há dúvida, Guilherme, que precisa-se de um acompanhamento. Nós vimos recentemente o que aconteceu em Santa Catarina, né, no estado vizinho. Tá? Aliás, sobre aquele caso, eu li pouco tempo atrás que o menino foi transferido, se confirmou que ele tem problemas mentais. Aquele menino que cometeu uma chacina, acho que foram 7, 8 crianças. Uma escola de educação infantil no oeste de Santa Catarina? 7, 8 crianças que foram mortas por um rapaz que saiu no intervalo do trabalho, pegou a arma e foi lá. Foram alunos e professoras, né, que também, e uma funcionária que morreu. Uma professora, uma funcionária e crianças. Então é um caso que sim, tem que ter um acompanhamento, no mínimo psicológico, né, dessas pessoas, desses jovens, e certamente uma investigação policial, né, Guilherme? Exatamente, André. Já há uma investigação, a polícia já está debruçada nesse caso, mas deixa eu te contar uma coisa que eu conversei mais cedo com a delegada Cibele, que investiga esse caso. Ela me disse que esse jovem aí que proferiu as ameaças, ele é um jovem que leva uma vida tranquila. Não é um jovem de classe baixa, claro, também não é rico, mas é um jovem estável, que tem uma vida estável, tranquila. Ou seja, tempo ósseo para pensar em coisa que não deve. Agora, o que diz a delegada? A delegada afirma que não houve uma ameaça expressa a alguém. Então, por isso, o crime de ameaça ele também não consegue ser materializado nessa situação. Então, o que diz a delegada? Como eles já atuaram, já conseguiram tirar esse jovem aí da escola, levaram ele, encaminharam esse jovem para atendimento psicológico, a Polícia Civil agiu de forma preventiva. E a gente pode ouvir, inclusive, um trecho do que disse a delegada Cibele, porque ela acredita que a investigação, né, já está aí adiantada, tendo em vista que a materialidade, nesse caso, felizmente não se confirmou. Foi mais um devaneio do menor, né, que acabou sendo repassado. Não havia um plano pré-estabelecido, alguma coisa assim que justifique o temor que causou na comunidade, justamente. Né? Acho que, de repente, foi ilação minha agora, mas pode ter sido algum momento de raiva dele por alguma situação ocorrida na escola, que ele acabou fazendo aquele depoimento ali e foi divulgado de uma forma que não condizia com a realidade do momento em que foi proferida aquela opinião por parte do menor. E aí, Guilherme? Pois é, André, assim, ó, é óbvio, tá, que por mais que daqui a pouco esse jovem tenha tido um devaneio, como disse a própria delegada, é óbvio que esse tipo de situação assusta. Assusta a mãe, assusta outros estudantes, assusta todo mundo. Agora, o fato, então, é que esse jovem, então, ele foi afastado da escola, ele vai passar por atendimento psicológico e, inclusive, a delegada aponta agora quais são, na verdade, os próximos passos dessa investigação, porque, como você disse, e a gente estava conversando aqui, de fato não houve uma materialidade, se conseguiu evitar, mas é preciso sim ficar atento. Vamos ouvir a delegada Cibele mais uma vez. Essa ilação proferida pelo menor, ela não teve um direcionamento exato. Então, a Polícia Civil, em que pese haja, tem um dever jurídico de reprimir o crime, né? Ela entra depois que o crime efetivamente aconteceu. Nesse momento, nós já estamos intervindo de forma preventiva junto à comunidade, também secretários. Então, nós vamos diligenciar, mas no sentido de monitorar o comportamento da família, os próximos passos do menor, os acompanhamentos com psicólogo, psiquiatra, se for necessário, mas para tranquilizar também a sociedade. Meio-dia e 14 minutos. Para quem está chegando agora com a gente, estamos falando de um caso que aconteceu em Estância Velha, no Vale dos Sinos. Um áudio de um aluno desta escola, uma escola lá em Estância Velha, escola estadual, fazendo ameaças, né, que seriam principalmente aqueles alunos X9, ou seja, aqueles que, digamos assim, são os mais corretos ou que são os dedos duros, aqueles que entregam, enfim. Algumas pessoas que seriam escolhidas por este aluno ou por um grupo, ainda não se sabe, mas de qualquer forma, Guilherme, muito bem o que disse a delegada, a gente não tem que fazer uma tempestade num copo d'água, isso é verdade, mas ao mesmo tempo é importante acompanhar. O caso daquele menino, São Miguel do Oeste, aquele município lá onde teve a chacina? Eu acho que é perto, é um município vizinho de São Miguel do Oeste, eu acho que não é exatamente São Miguel do Oeste. 80 quilômetros ali de Chapecó, por ali.
bem pertinho, todos lembram dessa chacina. Saudades. Saudades, isso aí. Município de Saudades. Pois naquele caso, a família do agressor disse que o menino não tinha, né, normal, um adolescente normal, um adulto normal, acho que tinha 18 anos, normal, não tinha, recém tinha feito 18 anos, né, que era normal, assim, jamais imaginavam que ele poderia cometer esse tipo de coisa. Agora, a minha dúvida é a seguinte, e essas armas que foram vistas dentro da escola, pertencem a quem? Quem levou? Esse aí é um outro fato ainda que precisa ser investigado pela polícia, André, e justamente porque foram 2 estudantes que disseram ter visto armas dentro da escola, aí talvez embrulhadas em algum lugar, na mochila de alguém. Isso é um outro fato que precisa ser justamente apurado pela polícia. Até porque, André, não está muito claro ainda se eram armas de verdade ou se era uma arma de airsoft, por exemplo, que é aquele jogo, né, de tiro e de disputa que a gente tem. Então, isso é outro passo que precisa ser analisado. Mas, de qualquer forma, há uma intenção, inclusive gravou, quer dizer, mesmo que não fosse verdadeiramente a intenção, mas isso é importante, tem que ser certamente acompanhado. Esses jovens ou esse jovem, a família, uma questão, né, mínima que tem que ser feita, lógico, é acompanhar, porque, afinal de contas, houve aí certamente uma ameaça. E em meio ao período que nós estamos vivendo, onde, por exemplo, um homem perdeu a vida no final de semana, um homem de 40 anos, cadê o Wagner? Olha o Wagner, 40 anos de idade. Pelos relatos todos que se tem, o próprio delegado disse isso, tudo começou porque ele reclamou do preço da carne. Agora, a que ponto que se chega? Se daqui a pouco a gente vai num mercado, né? Vai fazer uma compra, né? Te expulsam lá de dentro porque fez uma reclamação que o preço está caro. Né? Não, uma coisa absurda, gente, uma coisa absurda, uma coisa inexplicável. Esse homem perdeu a vida, 40 anos, deixou a mulher, deixou um filho, uma filha de 22, um filho de 4 e outro filho de 2 meses. Ele tinha uma agropecuária, fechou durante a pandemia e foi vender biscoitos salgadinho na sinaleira. Com o dinheiro do dia, ele foi comprar carne. E aí ele se apavorou com o preço da carne. Essa teria sido a origem de uma discussão e o resultado foi a morte dele. A partir do momento que ele teria reclamado, Lucas Abate, a gente vai até Alvorada, a partir do momento que ele reclamou do preço da carne, Lucas, apareceu um funcionário que estava de folga, junto com um amigo. E aí esse funcionário de folga pegou o bonde andando e assumiu que ele e o amigo tinham bebido, né? Tinham estado numa festa e a partir disso começa a briga, começam as agressões, o resultado é a morte desse homem. Inclusive, um dos agressores disse para o delegado que não tem mais noção do que aconteceu a partir da primeira, né, do início da violência, das agressões, depois esqueceu tudo. Foi isso que aconteceu, Lucas? Pois é, André, e até pela nossa conversa com o delegado Edmar Machado há pouco aqui na Delegacia de Homicídios de Alvorada, dá pra gente ter uma noção, um entendimento um pouco melhor de como tudo aconteceu. Segundo o delegado, André, 2 momentos. Um primeiro, em que o Wagner entra no estabelecimento, se assusta com o preço da carne e faz algum tipo de comentário. Aí se tem algum tipo de ruído na comunicação, alguma discussão, e o açougueiro coloca o Wagner pro lado de fora, ali na Avenida Getúlio Vargas, que é a principal avenida de Alvorada. No meio de tudo isso, André, o gerente da loja, esse homem que se apresentou como gerente, que estava de folga, e um amigo aparecem por ali, observam aquela discussão e começam a agredir de forma injustificada o Wagner. Só que o Wagner, em determinado momento, após 2 socos, segundo testemunhas, cai e bate com a cabeça no chão. Só que, André, a agressão não parou por aí. Segundo o delegado e as câmeras do açougue mesmo mostram, já caído no chão, uma pessoa, possivelmente um dos presos, ainda faz uma menção, ainda pisa na cabeça do Wagner, que estava caído. E isso, claro, acaba agravando ainda mais o estado de saúde dele, que infelizmente morreu ontem à noite no Hospital Cristo Redentor. 2 pessoas estão presas pelo crime e o detalhe importante revelado pelo delegado, os 2 estavam embriagados, passaram o dia inteiro bebendo e no final da noite foram até o local para buscar uma chave, enfim, fazer algo do cotidiano, mas acabaram
se envolvendo nessa ocorrência. Hoje pela manhã, conversamos também com o cunhado do Wagner e ouve só o que ele nos contou sobre a situação, André. Fez uma reclamação do preço, como todo mundo. Hoje em dia, tudo que a gente vai comprar, a gente sabe o preço. Ele reclamou do preço, uma coisa que não é para acontecer, né? Muito brutal, uma coisa que não justifica. Nem se ele tivesse gritado lá dentro, justifica fazer uma coisa dessa. Exatamente. O que a gente diz nada justifica uma cena de violência. Se uma pessoa está num momento de descontrole porque ficou revoltada com o aumento do preço da carne, vamos exagerar aqui, chama a autoridade competente, que vai ser a polícia, para resolver o negócio. Não é resolver com as próprias mãos. E aí acontece a morte desse homem. Para aí a imagem um pouquinho na frente aqui da Casa de Carnes. Vamos só fazer uma análise rapidamente aqui. Pelo que a gente consegue observar, o corpo do Wagner já está aqui no chão. Tá aqui ele caído. Aí tem esses dois, pelo que eu entendi, são os dois agressores aqui. Um está com uma roupa listrada e o outro com uma camisa que parece preta, mas ela é azul marinho, e um colete. E aí, o momento em que desce, sai lá de dentro um dos açougueiros e tenta afastar os agressores. Esta é uma das imagens, certamente tem mais imagens, muita gente gravando, e a própria câmera de segurança da Casa de Carnes vai ajudar, apesar de não ter áudio, vai ajudar nessa investigação. Agora solta a imagem para a gente conseguir ver. Eu acho que ele tira o colete, aquele que tira o colete, aí chega o açougueiro e empurra os dois, e ele já caído no chão. Ele já caído, porque segundo as informações que tem, não é, Lucas? Ele mesmo caído estava sendo agredido, inclusive com chutes na cabeça. Procede? Isso, André. Ele já estava caído no chão, inconsciente, segundo testemunhas, e mesmo assim foi agredido no chão com chutes na cabeça. E isso foi algo revelado pelo delegado Edmar há pouco em entrevista ao vivo pra gente, e que, segundo ele, está registrado também nas câmeras de segurança que foram obtidas ontem pela Polícia Civil e que estão sendo analisadas a partir de agora. André, eu estou recebendo aqui também nesse momento a posição da defesa dos acusados, mas antes de a gente repassar aqui o que eles dizem e também a posição do próprio açougue do Shopping das Carnes, vamos ouvir mais um trecho do que disse o cunhado da vítima. Um rapaz que estava lá, ele chegou a falar para nós que ele teve que deitar em cima dele para eles pararem de agredir ele, que eles não paravam de bater eles pedindo. Tem filmagens, tem vídeos que mandam pra gente, o pessoal agredindo ele na rua, as pessoas pedindo. E a gente percebe aqui nas imagens, em seguida o Lucas tem a versão da defesa deles, tá? A gente percebe aqui, que o pessoal, ele tira o colete, um deles, que eu acho que é o amigo, tira o colete, e o pessoal entra no meio, porque ele tentou agredir outras pessoas, é isso? Pelo que agora a gente consegue perceber, tem um de vermelho ali no meio, quer ver, alguém tirou o colete dele, uma roupa amarela, tirou o colete, ajudou a tirar o colete, certo? Alguém ajudou a tirar o colete de um deles, tá? E aí, tirou o colete e ele tenta bater num outro, não é nem no Wagner, quer dizer, houve uma briga generalizada então, é isso, Lucas? André, e isso conversa muito com o que é o relato do próprio advogado do Luciano Monteiro, que é um dos envolvidos nessa confusão. Ele disse que logo após a agressão, a discussão, enfim, quando o Wagner já está caído, pessoas que testemunharam também partiram para cima dos dois agressores, os dois Lucianos, que por sinal têm o mesmo nome, Os dois agressores presos têm o mesmo nome, que é Luciano. E muitas pessoas partiram então para cima deles, no momento que se inicia então uma briga generalizada. Isso tudo depois que o Wagner, claro, já estava caído e inconsciente ali na calçada da Avenida Getúlio Vargas. Meio-dia 25 minutos, gente. Essa é a história que a gente percebe. Eu só imagino, depois de ter passado que eles beberam, eles disseram que beberam, Assumiram a violência. E as imagens mostram aí, todas as agressões, e o delegado tem outras imagens ainda que vai analisar, inclusive a do próprio mercado, que ele já disse que tem uma excelente qualidade, então vai conseguir pegar desde o início como tudo aconteceu. Agora percebam, eu só imagino na cabeça desses dois agressores que
não tinham nenhuma passagem pela polícia, nem o Wagner tinha, um trabalhador. Eu fico pensando, depois que passa, né? Depois que passou o efeito do álcool na cabeça, eu não tenho como não imaginar diferente. O arrependimento de não ter dialogado, de não ter saído de perto. Olha o que deu, olha o que deu. Esse cara que perdeu 40 anos, deixa os 3 filhos, estragou uma família toda, uma família inteira. O Lucas tem a posição, mais algo sobre a defesa. A defesa diz que vai provar, né? Diz que vai provar que a história não é bem assim, enfim. E a gente vai seguir acompanhando, porque de fato não tem cabimento uma coisa dessa. A gente não pode admitir esse tipo de coisa. A gente não pode admitir. Muito bem, meio-dia 26 minutos, atenção. É um pássaro? É um avião? Não, é um drone voando em cima de um presídio em Charqueadas. O indivíduo foi flagrado operando o equipamento no meio do mato. Vamos a mais um giro de notícias. Um drone levantava voo com um embrulho quando os policiais entraram no mato. O homem que operava o equipamento percebeu quando os agentes se aproximaram, abandonou todos os pertences e fugiu. Os policiais conseguiram operar o drone até o solo da penitenciária de Charqueadas. No embrulho havia 7 celulares, 5 porções de cocaína e mais uma quantidade de maconha. O controle do drone e o próprio equipamento também foram apreendidos. 30 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-116, em Pelotas, no sul do estado. Os policiais deram ordem de parada para um Corsa com placas de Eldorado do Sul. O motorista fugiu e foi perseguido por cerca de 10 quilômetros. Ele perdeu o controle e capotou. O motorista de 27 anos já tem antecedentes por tráfico de drogas e foi preso. O carro e a droga foram apreendidos. Agora, meio-dia 27 minutos, 16 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre e a temperatura vai cair mais. Em seguida a gente traz os detalhes da previsão do tempo. Um recado importante. Neste mês a IBCM completa 93 anos de história. E para comemorar, está com uma condição super especial. Carência zero. Isto mesmo, você se associa e já pode utilizar toda a rede própria da IBCM para consultas e exames, incluindo odontologia. E como você já sabe, o plano de saúde da IBCM não possui qualquer coparticipação, nem mudança de valor conforme a idade, além de ser o melhor valor do mercado. Cuide agora da sua saúde e da saúde da sua família. Aproveite o plano de saúde da IBCM sem carência. A melhor condição para você ter todos os benefícios desde agora, na hora. Por isso ligue 0800 647 5511 ou chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Vamos até a redação. Olha só. Houve uma briga generalizada. E isso aconteceu no sábado num parque lá em Passo Fundo. Conta pra gente essa história, Guilherme. Olha, André, é mais um caso que poderia ter terminado como esse caso que o Lucas está nos mostrando aqui lá em Alvorada. Felizmente não terminou. Essa briga aí aconteceu por volta das 3 da tarde de sábado. A gente vê ainda que estava de dia claro, um monte de frequentador no Parque da Gari lá em Passo Fundo. E foi quando, então, eles resolveram se desentender com os seguranças do local. A gente vê ali um grupo, inclusive um cidadão até com camiseta do Grêmio, partindo para cima do segurança. Esse cidadão, o segurança, ele cai no chão, tenta se defender, até que o grupo consegue então se afastar e quando chegam mais 2 seguranças, aí que o grupo meio que se dispersa. Mas isso aconteceu no meio da tarde, um monte de gente no Parque da Gari, lá em Passo Fundo, até que todo mundo começou a gritar. Segundo a informação que foram repassadas lá para a Rádio Irapuru, que nos cedeu essas imagens e a gente agradece a gentileza, justamente não foi registrada a ocorrência, ninguém chamou a polícia para registrar esse caso aí. O fato é que todo mundo se assustou na hora e acabaram depois indo embora. Mas felizmente ninguém parece ter ficado ferido com gravidade. Agora, é uma coisa que não tem explicação, a barbárie de graça em praça pública. Não, tem, ali é um pedaço de madeira ou é o skate? Skate, é um skate. É um skate? Dá uma skateada ali, ó. E olha que o skate é algo que pesa, André. Tu imagina só a agressão com esse tipo de instrumento aí. Põe o áudio aí pra gente ouvir quem é que gritava. Vai indo.
o segurança, André. Aí ele tenta se levantar quando chegam mais outros 2 seguranças para poder... Ali, né? Isso, com aquela roupa cinza com calça preta, não sei exatamente se é azul. Eu falei que era azul. Não, eu acho que é cinza, mas eu sou daltônico, então eu não sou parâmetro. Tá, mas é que às vezes dá uma distorção de cor, mas é aquela cor ali meio... meio verde, um azul esverdeado, sei lá. Pra mim é tudo cinza ou preto ou branco, né? Tá ali os que Mas estão olha de calça só, preta. ele caído. Isso, ele cai no chão e aí continuam as agressões depois, porque chegam outros 2. Inclusive ele pega o skate, um dos guardas ali pega o skate, né? Exatamente, ele pega o skate porque ele já deve ter sido agredido num determinado momento ali, ó. Nesse ponto que a gente tem essa primeira imagem, o skate caiu no chão, aí o segurança agora vai se levantar. Nesse momento chegam mais outros 2 seguranças para tentar acudir o colega. Porque assim, olha, eu não consigo entender o que passa na cabeça dessa gurizada. Não passa. Ou não passa. Agora, será que são seguranças, eles estavam armados, será? Porque tu imagina se tá armado numa hora dessas, né? Pois é, porque assim, por mais que ele seja treinado, daqui a pouco alguém puxa a arma do próprio segurança e aí a gente tem um problema. Mas esses seguranças, eles seriam do próprio parque mesmo, André. Mas a Brigada Militar, então, não foi chamada e não foi feito o registro dessa ocorrência lá em Passo Fundo. Isso foi em Passo Fundo, foi agora no final de semana. Socos e pontapés lá no Parque da Gari, né? Isso aí. Parque da Gari, lá em Passo Fundo. Mas, gente, que isso? Que isso? Brigaram por quê? Começou entre eles a briga ou talvez os guardas pediram algo, não gostaram e aí resolve-se assim, hein, Guilherme? Pode repetir, por favor, André? Não, eu fico pensando o que originou isso. Será que os seguranças pediram algo pro pessoal do skate ali, aí eles não gostaram e acham que tem que resolver desse jeito? É muito difícil, assim, da gente poder precisar o que acontece mas no como momento que não antes, teve mas registro? É muito complicado. Pois é. E aí o que acontece? Como ninguém depois chamou a Brigada Militar, o único registro que ficou foi esse aí, que foi enviado lá pra Rádio Irapuru. Só da gurizada brigando, segurança tentando se defender e mas no fim não foi adiante. Isso é um espaço público, houve agressão aos seguranças do parque. Isso no mínimo a guarda municipal, imagino, ou a empresa de segurança teria que fazer um registro policial, né? Sim, com certeza, estranho. Porque houve essa agressão aí. Mas tá aí a imagem, vai que daqui a pouco isso vai adiante. Pelo menos por enquanto ainda não houve o registro da agressão. Da ocorrência, desculpa. Verdade. Tá aí. Muito bem, a gente segue acompanhando. Meio-dia, 33 minutos e atenção. Nosso assunto agora, de novo, violência no trânsito. Mais um acidente, mais uma morte. Aonde? ERS 239, lá no Vale dos Sinos. Nós, na segunda-feira passada, Guilherme Roquete, estávamos aqui relatando daquele homem que foi atropelado junto com a netinha de 53 anos. Foi atropelado em Araricá. Na terça-feira, né, nós tivemos um idoso que foi atravessar em Sapiranga e foi atropelado e morreu. Hoje, nós estamos relatando um acidente que aconteceu nesta madrugada de um jovem de 24 anos perdeu o controle do carro. Tá? E tem um outro acidente, e esse eu vi em Taquara, na RS 239, só que é mais adiante, cerca de 20 quilômetros adiante. Um homem com aquelas bicicletas motorizadas, atropelado e morto na RS 239. Então, já temos aí, pelo menos, 4 mortes nesta rodovia. Guilherme. André, esse caso aí aconteceu depois que o motorista do Honda Civic perdeu o controle do carro, acabou batendo no valão central ali da rodovia, rodopiou com o carro e foi parar do outro lado, já fora da pista, no sentido contrário, lá na altura também. Sabe da onde, André? Araricá, a mesma cidade onde o senhor aquele perdeu a vida, e o Lucas nos mostrou isso na semana passada. O motorista se chamava Gutierre Oliveira, ele tem 24 anos e acabou então morrendo no local. Ele, segundo as informações ainda não confirmadas, ou segundo as informações que chegaram aqui para nós, ele não estaria utilizando o cinto de segurança e por isso teria sido projetado para fora do carro. É claro que isso a perícia depois vai determinar o que foi exatamente que aconteceu, mas essa é a informação ainda preliminar.
Então, né, André, a gente tem mais um relato aí, talvez de uma possível imprudência que possa ter sido cometida por esse motorista, caso ele não tenha colocado o cinto, né, André? Pois é, aí são várias situações, sabe, Guilherme? Inclusive, a direção da EGR, que administra esse trecho, fez na semana passada uma vistoria junto com autoridades nesse trecho da RS 239, que ela começa em Novo Hamburgo e vai até a cidade de Riozinho, que é logo ali depois de Taquara, Rolante, aí tem Riozinho, tá? Então, ela tem esse trecho. É uma cidade que é uma rodovia que corta diversos municípios. Eu acho até, André, que depois ela desce a serra, ela tem um trecho de serra que é bem fechado, que é quase como uma trilha. Eu já fiz esse percurso quando eu tinha o Jeep ainda, mas ela termina lá embaixo, lá em Barra do Ouro. Não, ela termina em Riozinho, mas aí ela... Barra do Ouro, eu sei, já é quase Maquiné. Aliás, é uma rodovia que se nesse trecho fosse asfaltada, tu ia cortar muito a ida para a praia. Sem dúvida. Não ia precisar ir pela Freeway. Mas hoje mesmo, eu vi, Guilherme, ela começa em Novo Hamburgo e termina em Riozinho. Riozinho, eu acho que fica bem pertinho desse trecho aí que tu estás falando. Isso aí. Só que é uma rodovia, como nós dissemos, ela é extremamente perigosa. Este rapaz, a gente não sabe ao certo, tá? Ele tinha uma empresa em Taquara, talvez estivesse indo trabalhar, como dissemos, não sabemos os detalhes. Não usava, pelas informações iniciais, o cinto de segurança, mas ela é evidentemente, por isso eu falava, na semana passada, a concessionária fez uma vistoria, só que há uma série de problemas. Eu não sei se eles foram à noite também nessa vistoria, porque de dia é uma estrada, à noite é outra. Exato. Tá? Inclusive, eu ouvi hoje o presidente da EGR falando na Rádio Gaúcha, numa entrevista, a respeito dos bares na beira da estrada. Mas é aquela coisa, a pessoa bebe na beira da estrada, vai beber 2 quadras para dentro também. Não faz tanta diferença. Então, assim, é uma questão que envolve comportamento do motorista, é uma questão que envolve iluminação pública, é uma questão que envolve mais policiamento também. Quer dizer, é uma série de atitudes, porque, como dissemos, é uma rodovia que atravessa diversos municípios. As pessoas saem do trabalho, precisam atravessar. Só tem três passarelas nesse trecho até Taquara, então é pouco, sim, é pouco. A empresa já investiu 23 milhões, sim, foi importante esse investimento, mas precisa-se de muito mais, principalmente o comportamento do motorista e o cuidado também do pedestre, né? E aqui eu não estou generalizando, mas também tem pessoas que, olha, se arriscam demais. Então aquela história, atropelei no escuro, bom... Se você atropelou, a pessoa cruzou na frente, aí é uma condição de se pensar. Por isso a direção defensiva. Para quando alguém atravessar, tu tenha condições de frear. Por isso o limite de 80 km por hora também, em vários ali trechos, é 80, 60 em alguns outros. Mas 80 para uma rodovia como essa é de se questionar se não é muito alto. Outra coisa, o que tem de pessoas que andam com roupas escuras à noite, aí de fato é muito perigoso e o acostamento ali ele é limitado. Então, enfim, é uma série de questões que se colocam, né? Mas, infelizmente, um jovem que perde a vida aí nesse acidente, perdeu o controle do veículo, não se sabe quais foram as razões, se dormiu, se estava muito escuro, se escorregou, não se sabe ainda o que aconteceu, né, Guilherme? A gente percebe em algumas imagens aí, alguns pingos nos para-brisas dos carros que gravaram essas imagens aí, dos motoristas que gravaram essas imagens. Então, possivelmente, a chuva também é um outro fator, porque levanta aquele spray d'água e a gente perde muito a visibilidade. Mas aí que tá. Aí é importante, nesse caso, a direção defensiva sempre. Foi no trecho de Araricá. Semana passada, o prefeito de Araricá disse que 6 pessoas tinham perdido a vida só neste trecho de Araricá, que é uns 3, 4 quilômetros. 6 pessoas tinham perdido a vida desde o início do ano até agora. Então, vamos para a 7ª vítima fatal só neste trecho de Araricá. E é o que eu digo, tá escuro, daqui a pouco, não tem dinheiro para colocar iluminação em tudo, que as prefeituras coloquem um poste de luz no acesso principal, ou 2 que seja, com a ajuda da comunidade e empresas. É uma ajudinha a mais para a gente tentar cuidar, né, cuidar dessa rodovia que, infelizmente, tantas vidas têm se perdido por aí. 12h39, olha só este caso aqui. Um estudante de políticas públicas da URGS denunciou um caso de racismo lá na URGS. Quem conta esses detalhes pra gente é a colega Gabi Leilino. As ofensas foram enviadas por mensagens à namorada deste estudante. A conversa em uma rede social partiu do doutorando em filosofia Álvaro Hauschild. O que você está fazendo com esse cara? Foi assim que ele iniciou o diálogo dele. Álvaro pergunta à jovem se ela já pensou como seriam os filhos do casal
e faz referência à questão da raça. Em outro trecho, o doutorando tenta convencê-la de que se relacionar com negros é um problema. Ele utilizou um conhecimento científico baseado nas teorias racistas do século passado para embasar a argumentação dele. Por exemplo, a questão sobre os genes dos negros. O caso é investigado pela Polícia Civil. O estudante e a namorada já foram ouvidos. Álvaro Hauschild também procurou a polícia e prestou queixa por calúnia. Em uma rede social, ele afirmou que não é racista. Um outro caso de discriminação já tramita na Justiça Gaúcha. Envolve esta mulher, que prefere não se identificar. Ela foi acusada de furto por este supermercado. No momento em que tu é acusada de alguma coisa, pelo fato que tu é negra, incomoda bastante, tu se sente excluída. Depois de entrar no estabelecimento para sacar dinheiro em um caixa eletrônico, ela e uma amiga circularam pelo supermercado, mas saíram sem comprar nada. No estacionamento, passaram a ser perseguidas pelos seguranças. Eu fui abordada com o segurança me perguntando o que eu estava levando que eu não tinha pago. A mulher colocou as mãos nos bolsos para provar que não havia furtado nada. Tirou o casaco, depois a camiseta e ficou só de sutiã no meio do estacionamento. Os 2 seguranças do supermercado foram indiciados. Com certeza, se ela fosse branca, talvez pudesse ser abordada, mas não da forma como a minha cliente foi abordada. Em nota, o supermercado informou que as declarações sobre o incidente foram prestadas na 2ª Delegacia de Pronto Atendimento e que a empresa permanece à disposição das autoridades para prestar colaboração a respeito deste caso. Agora, é inaceitável. É inaceitável. E nós vamos seguir acompanhando o que vai acontecer mediante aí a partir das investigações. 12h 42 minutos, chamado do Marcelo Chemali, é isso? Nós vamos até a Espanha, vamos até Madrid. Nós vamos conversar agora com o Marcelo Chemali, nosso enviado especial aqui do SBT, acompanhando a visita que fazem tanto o governador do estado quanto o prefeito aqui de Porto Alegre, né, num roteiro lá pela Europa. E agora ao vivo, Marcelo Chemali. Onde que o Marcelo Chemali está nesse momento, meu amigo? Como está por aí? Boa tarde. Boa tarde, André Har. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Rio Grande. Um prazer enorme falar com vocês aí no Brasil. André, estou aqui em frente ao hotel onde está a comitiva do governo gaúcho, o Hotel Gran Via, uma das principais, se não a principal via aqui do centro de Madrid. A missão internacional começou oficialmente hoje pela manhã, André, e a imprensa, os jornalistas acompanharam aqui. É a primeira visita do governador Eduardo Leite, foi a sede do Banco Santander de Espanha, onde o governador Eduardo Leite, o prefeito Sebastião Melo, representantes da Assembleia Legislativa, foram recebidos pelo CEO do Banco Santander, José Álvares. Foi uma visita, digamos assim, de cortesia e também de estreitar os relacionamentos, já que o Banco Santander auxiliou, né, na prospecção da privatização da CE Equatorial e também da CPFL. Eu vou tomar uma liberdade, André, de retirar aqui. Muita gente está sem máscara, tá? Sim. Eu vou tomar essa liberdade. Claro, em local aberto. Fechado, a gente procura respeitar, isso. Mas ao vivo aqui para o SBT Rio Grande, eu vou tirar a máscara, André. Não, tranquilo. Tirar a máscara, caiu o fone, é ao vivo, é jornalismo, é um prazer assim. Tá tirando essa máscara, eu sei que é proteção. Não, mas e até Diga, porque... André, tá me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, até porque é o seguinte, para o Marcelo Chemali conseguir, né, viajar até a Europa, foram uma série de requisitos, de testes, a própria vacina. Outra coisa, a Europa está muito mais avançada no que se refere ao combate, né, durante aí a pandemia. Então já há uma série, é uma situação completamente diferente, está num local aberto. Percebemos que as pessoas não estão usando máscara na rua, porque já foi liberado, inclusive, em diversos locais. Portugal liberou, não sei se aí na Espanha também. Mas direto da Gran Via, fala ele, Marcelo Chemali, acompanhando aí a visita oficial à Europa do governador do estado, Eduardo Leite, também do prefeito Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre. Diga aí, Chemali. Exatamente, André. Com relação aos protocolos, aqui a nossa chegada na Espanha foi ontem, no domingo pela manhã, e fizemos exame PCR no aeroporto,
o protocolo de confirmação da vacina, as vacinas aceitas aqui. A única vacina que ainda não é aceita aqui na Europa é a Coronavac, todas as outras são aceitas. A missão ingressou, todos da missão tiveram que fazer o PCR e ingressaram aqui. Hoje pela manhã, por volta de 8 da manhã, teve esse café da manhã na sede do Banco Santander. O governador foi recebido por José Álvares, o CEO do Santander. E sobre esse encontro, vamos ouvir a palavra do governador Eduardo Leite, desse estreitamento de relação, já que na próxima semana o CEO do Santander deve visitar o Rio Grande do Sul. Na tela. O Santander é banco importante na estruturação dos negócios de privatizações e concessões, participou do processo da privatização da Companhia de Energia Elétrica, participou do processo de privatização também da transmissora de energia da CE, e está aí atento. Nós apresentamos o nosso portfólio de privatizações e concessões em busca de novos investimentos que ajudem a dinamizar a economia do Rio Grande do Sul. Está aí o governador, a palavra do governador Eduardo Leite. Depois dessa visita ao Banco Santander, foi uma reunião almoço na Câmara do Comércio de Espanha, onde toda a comitiva gaúcha foi recebida por empresários espanhóis, pela presidente da Câmara do Comércio, a Trinidad Vázquez, e também o embaixador da Espanha, no Brasil, aqui na Espanha. Esse almoço foi também para prospectar uma agenda de privatizações, de venda de estatais, e nessa agenda o governador anunciou a data do início da privatização da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã, previsão para fevereiro do ano que vem. Mas antes dessa reunião almoço, André, houve lá no Banco Santander ainda também uma reunião junto ao representante da Prefeitura de Porto Alegre, onde o prefeito Sebastião Melo anunciou o interesse aí de trazer as operações do Banco Santander para Porto Alegre. O Banco Santander, lembrando, ele opera no Rio Grande do Sul, especialmente no Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo, e também em Campo Bom, com a geração de 5 mil empregos, pois o prefeito Sebastião Melo sugeriu ali, ofereceu uma redução de impostos, especialmente do call center, de 2,5% para 2%, tentando aí fazer uma espécie de disputa com o Vale dos Sinos, mas também trazendo essas operações do banco. Vamos ver o que o prefeito Sebastião Melo falou hoje de manhã, logo após essa visita ao Banco Santander. Eles têm hoje vários call centers espalhados pelo Rio Grande do Sul e eu quero que eles aumentem o call center de Porto Alegre. Então, disse a eles, estamos abertos para abrir negociações de baixar o imposto. Então, essa conversa vai continuar acontecendo a partir da semana que vem, lá no Paço Municipal. Chemali? Exatamente, só para concluir a participação aqui, André, a agenda de hoje ela é bem extensa. Eu acabei de chegar da Telefônica de Espanha, onde o governo também foi recebido. A Telefônica, para quem não lembra, adquiriu lá no início dos anos 2000 a antiga CRT. Verdade. E hoje representa a Vivo aí no Brasil. Portanto, há essa reunião, é uma espécie de polo tecnológico, lá onde fica. Logo em seguida eu vim aqui para o centro para fazer essa entrada, e logo mais, perto das 18 horas aqui, o horário de Espanha, o governador e toda a comitiva é recebida na Organização dos Estados Ibero-Americanos, aqui para concluir a agenda desta segunda-feira. Amanhã, o início da South Summit, é uma feira tecnológica de startups, de expertise de tecnologia, onde o governo gaúcho pretende trazer essa feira e a Prefeitura de Porto Alegre também para o ano que vem, aí nos 250 anos da capital gaúcha. Ao longo do dia, no segunda edição, tem reportagem completa, um pouquinho do comportamento aqui de Madrid e muito trabalho por aqui, viu, André? Espero que todos estejam acompanhando a nossa cobertura. Estamos atentos. Contigo aí no atentos. Brasil, um forte abraço a todos os gaúchos. Te cuida, Marcelo Chemali. Marcelo Chemali, enviado especial do SBT, participando desta comitiva em visita à Espanha, do governador e também do próprio prefeito Sebastião Melo. Rapidamente sobre isso que o Marcelo Chemali falou, em outro momento a gente vai poder aprofundar. O prefeito de Porto Alegre provocou uma grande polêmica, na verdade, quando ele propôs que o Santander venha para Porto Alegre, porque tem todos aqueles os call center no Vale dos Sinos, são 5 mil empregos. Aí o prefeito disse que vai diminuir
o ISS, o imposto aqui em Porto Alegre, para trazer, que considera que Porto Alegre é uma cidade mais importante, enfim, a prefeita de Novo Hamburgo, que está em Novo Hamburgo, ficou buzina. E isso ainda vai dar muita discussão, porque imagine só, depois de todo um trabalho para colocar um call center como o do Santander, com 5 mil empregos dentro de uma cidade, o prefeito oferece menos imposto, ou seja, a discussão foi provocada e está feita. Ou seja, é uma guerra fiscal dentro do próprio Rio Grande do Sul. Daqui a pouco nós vamos falar da previsão do tempo. O meteorologista Estael Cias já está aqui no estúdio, está ali no telefone. E a gente vai ter mais chuva, Estael, e vai ter frio também logo depois do intervalo. Afinal, que primavera é essa, hein? Que ainda não teve um calor. E no esporte, o Jeremias Werneck chega com as informações de Grêmio e também as mudanças que o Felipão vai ter que fazer para a próxima rodada. Quem é que vai mudar? O Felipão que vai mudar ou o Felipão que vai rodar? Ah, não sei. Isso o Jeremias fala depois do intervalo. Tá olhando aqui, frio fora de época, em plena primavera. Olá, Estael Cias. Olá, tudo bom, Estael? Pois é, eu avisei que tinha que botar casaco, hein? Verdade. Pois é, hoje o dia já começou com 3 graus e 8 décimos lá em Erval. Tivemos também frio lá, na verdade, toda a fronteira com o Uruguai. Mas antes a gente vai mostrar uma imagem interessante. Bom, vamos começar com o satélite, já que ele está por aqui. Depois a gente vai mostrar a imagem dos raios que nós tivemos aí na semana passada. Vejam, a gente tem aqui a frente fria já avançando mais forte entre Santa Catarina e o Paraná. Aqui já começa a ter algumas aberturas de sol, já a gente vê aqui uns vazios aqui no meio de toda essa nebulosidade. Está chegando o ar polar, toda essa parte limpa aqui é o ar polar, o ar seco e frio que vai avançar para o Rio Grande do Sul nas próximas horas. O interessante, André, é que serão 2 massas de ar polar nessa semana. A primeira, amanhã, derrubando a temperatura por todas as regiões. Teremos marcas abaixo de 5 graus, inclusive com risco de geada na fronteira oeste, na zona sul. Tem um mapa de geada aí para a gente colocar, para mostrar aí as regiões que tem geada nessa terça-feira, que provavelmente terá o amanhecer mais gelado desta semana no Rio Grande do Sul. Amanhã o ar é seco generalizado, ou seja, todas as regiões terão predomínio de sol, mais seco aqui na fronteira com o Uruguai, e aqui tem risco de geada. Essas áreas coloridas indicam risco de geada na Campanha, na Zona Sul, Serra Sudeste, Pinheiro Machado amanhã com 1 a 2 graus positivos. Nossa. Aparados e Campos de Cima da Serra com 2 graus de temperatura apenas. Porto Alegre, região metropolitana, 8 a 9 graus no começo da terça-feira. Então é frio mesmo, André. É frio de inverno. É frio mesmo. Tem quem que acorda cedinho vai ter que pegar um casaco. A noite também vai ser fria, vai ser gelada, vai precisar de um edredom. E depois da terça-feira com frio, o interessante é que o estado vai ficar dividido em 2 partes. Se a gente colocar o mapa de chuva aqui, a gente vai ter no norte do estado chuva quarta, quinta e sexta-feira tem instabilidade. A presença da instabilidade não deixa a temperatura subir durante as tardes. E aqui na fronteira com o Uruguai, a gente tem essa área vermelha onde praticamente não chove. A previsão é de que nós tenhamos o frio seguindo, com marcas praticamente todos os dias até a sexta-feira de 4 a 5 graus. Então serão vários dias seguidos com temperatura abaixo aí do normal para essa época do ano. Na metade norte tem chuva e o volume de precipitação pode ser alto ao longo dessa semana em áreas ali de Erechim, a região do Planalto, Médio, Alto Uruguai, regiões que precisam mesmo da instabilidade da chuva. E com esse ar mais frio na atmosfera, a quinta-feira especialmente, tem risco de tempestades e até mesmo granizo pode acontecer, porque as nuvens estarão dentro desse ar gelado, isso pode acontecer. Como eu falei, serão 2 massas de ar polar. A primeira de hoje para amanhã, a segunda chega mais de sexta para sábado. Então vai ter essa manutenção do ar gelado e especialmente lá na região de Pelotas, Jaguarão, Bagé, Dom Pedrito, região de Uruguaiana. Essas regiões terão muitos dias consecutivos com sensação de frio, com temperatura baixa. E Porto Alegre? Vamos ver o que acontece aqui na região metropolitana, na capital, região metropolitana, nesses próximos dias. A gente tem aqui hoje 19 graus, temperatura subindo devagar. Amanhã, vejam, 9 graus pela manhã, 19 à tarde. A quarta-feira começa com tempo seco e um pouco de frio. E aí à tarde chega aos 22. E a quinta-feira, vejam, temperatura de outono, 11 a 18 graus. Interessante, André, que não é comum ter temperatura de apenas um dígito, ou seja, abaixo de 10 graus em outubro em Porto Alegre. Eu revisei desde 2000 para cá. Geralmente, quando acontece, é
um dia com temperatura abaixo de 10 graus, nós podemos ter 2 dias seguidos, o que realmente nos indica um outubro aí com temperatura realmente totalmente fora do normal, aqui no Rio Grande do Sul e também na capital. Esse é o nosso Rio Grande. É isso aí, a gente tem que estar sempre preparado para tudo. Quinta-feira, então, a gente se encontra? Com certeza, com até frio. lá. Com frio. Muito bem, até lá. Beijo grande, obrigado, Estael Cias. 12h 59 minutos, agora a gente vai falar de esporte. A gente vai falar sobre o fiasco, né? O fiasco tricolor ontem na Arena. Entra em campo Jeremias Werneck e também o Matheus Schenck, que já traz o sol junto pra gente, é isso, Matheus? Tava nublado há pouco, não tá nublado, Estael? Tá bonito o dia, né? Hein? Mas já tá limpando e atrás junto vem muito frio. Matheus Schenck e Jeremias Werneck. Os gremistas me mandaram mensagens protestando porque o André acabou de chamar o esporte. Se o gremista ouvir falar esporte hoje, ele fica enlouquecido, né, Schenck? Porque o esporte veio para Porto Alegre e em frangalhos e ganhou do Grêmio. Ô, Schenck, fica aqui comigo. Tá na hora do esporte. Porque eu quero primeiro ouvir o Arquibancada Grenal. Quero ver a reação de quem esteve na arena depois de muito tempo, foi esperançoso e voltou para casa frustrado. Vamos com a Arquibancada Grenal, a gente volta daqui a pouco. Fala, gurizada! Olha aqui onde eu já tô, na Arena do Grêmio, para representar a torcida tricolor nessa Arquibancada Grenal, no retorno da torcida aos estádios. Todo mundo tá muito ansioso e você vem comigo nessa para ver tudinho sobre Grêmio e esporte. Dani, minha amada, eu sei que tu queria muito estar aqui, mas agora tu tá aí cuidando do nosso novo torcedorzinho, nosso mascote gremista, e eu tô aqui, espero te representar muito bem, ser pé quente, hein, trazer essa vitória pra nós. Hoje eu vim te apoiar, para te ver campeão, para te ver ganhar. O Borja já tá finalizando no início do jogo, então a gente já viu que vai ser intenso, a torcida tá enlouquecida. Sabe aquele momento que tu já começa a gravar gritando gol, mas ainda não saiu? Falta perigosa pro esporte, o Chapecó já defendeu uma e pegou mais uma. Aqui tem goleiro. Essa é a minha cara, porque eu tô muito pistola que o Grêmio tomou um gol no início do segundo tempo. Não dá, é sem condições esse time. Vamos, Grêmio, já tá respondendo, tomou o gol, tá respondendo, a torcida tá gritando aqui, ó. Grêmio! Eu juro pra vocês que dá vontade de chorar. Torcida de volta no estádio, depois de 570 dias. E é isso que a gente vê. Vocês podem ouvir atrás de mim, temos vaia que o Grêmio perdeu nesse primeiro jogo com volta do público e segue na zona de rebaixamento. E a torcida sai assim, né, gurizada? Isolada e ainda procurando o Grêmio no segundo tempo, né? Porque eu não vi. Eu só vi o golaço do Douglas Costa, mas o Grêmio não entrou em campo no segundo tempo. Faz parte, né? A torcida sofre, mas ama e a gente continua aqui. Matheus Schenck, o que é pior? Perder em casa para o esporte ou perder pela terceira vez a chance de sair da zona do rebaixamento? Vem, Schenck. O filme do Pelé. Eu acho que o pior de tudo, Jeremias, é o combo, né? Porque o Grêmio virou freguês do esporte. O esporte venceu o Grêmio pela 4ª vez em 7 jogos na Arena. É o time que mais venceu o Grêmio na Arena junto do Palmeiras. Aliás, um abraço a todos os torcedores do Palmeiras no mundo. Só conheço palmeirenses, gente boa. O Grêmio, ele não consegue sair da zona de rebaixamento. O Grêmio tem um problema psicológico que na hora de sair deste lamaçal,
O Grêmio não consegue, Jeremias, me explica o que está acontecendo. É inexplicável o que acontece com o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Se for um problema psicológico, vai ser difícil de resolver, né? O Grêmio não tem mais um psicólogo no grupo principal, né? Com o Renato, o Grêmio desligou a psicóloga e não botou ninguém. Então, se for por esse lado, vai ser difícil. Agora, Schenck, me parece que pior do que perder é perder do jeito que perdeu. O Grêmio jogou muito pouco, né? O Grêmio criou pouquíssima chance. Tem um cabeceio para fora com o Borja, tem outro que o Thierry salva em cima da linha também do Borja e deu, né? Dos dois goleiros, Jeremias, o Chapecó e o Maílson, quem foi o que trabalhou mais nesse jogo? O Chapecó. O Chapecó fez pelo menos outras 2 defesas, além dos gols do Sport, né? Então, assim, o Grêmio tem muito pouco tempo também para reagir, né? Quarta-feira tem o Cuiabá. E aí, Schenck, o Cuiabá é melhor do que o Sport. Eu tô com uma pulguinha atrás da orelha. Será que se perder pro Sport, pro Cuiabá, o Felipão não pede a mala e cuia e vai embora? Pois é, rapaz. A pergunta que todo mundo tá fazendo nas redes sociais é isso. O Felipão vai cair, o Felipão vai cair. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa importante do Grêmio, mas eu não consegui a resposta, porque caiu o zap. Eu perguntei se tem chance do Felipão sair, mas é um pouco provável que isso aconteça agora, né? É o WhatsApp, é o Grêmio, tá tudo caindo, gente. Bom, e quarta-feira a gente já sabe uma coisa, que o Borja tá fora, né? Ou ele tá lesionado com uma torção no tornozelo, ou ele vai para a seleção colombiana, mas ele tá fora. E o Vilha Sante também. Então, assim, Schenck, tá ruim com eles? O Grêmio pior tá desfalcado eles, contra o Cuiabá, pressionado. É o jogo do matar ou morrer, né, Jeremias? Se não vencer o Cuiabá, me parece que coisas irão mudar na arena, né? Porque aí, de novo, né? O Grêmio tem a oportunidade de sair das mãos do rebaixamento, mas não vai, né? Bom, se a frustração veste azul, ela também veste vermelho, né? Porque o Inter no sábado fez um jogo bom até contra o Galo e aí no final tomou o gol do Keno. Tomou o gol do Keno. Mas o Colorado está mais assim, como é que se diz? Está aceitando melhor do que, lógico, o torcedor gremista. Não. É que já faz mais tempo, foi sábado. Mas tem muito Colorado que ainda não está entendendo, gente. Por que o Diego Aguirre só fez uma troca? Ele esqueceu que podia fazer mais 4? Olha, eu quero entender também, Jeremias, eu acho que isso deixa muito claro que o Aguirre não confia em todo o elenco, né? Boa. Acho que é isso, né? Boa. É isso aí. A única explicação é essa. Ele tinha mais 4 substituições para fazer fora de casa, contra o líder do campeonato. E ele não faz. Por que ele não botou os caras que estavam no banco? Se o time do Inter visivelmente começou a sentir, estava fisicamente entregue contra o Galo, por que ele não botou? A única coisa que eu posso imaginar é que ele não confia nos reservas dele. Né, Sheik? É verdade. Uma coisa rapidinho, a gente está encerrando, mas olha só, tem que falar do Tyson também, né? Ele perdeu um gol que não dá para perder, né, Jeremias? Verdade, estava 0-0 e o Tyson foi para as redes sociais pedir desculpas pelo lance, né? Às vezes uma decisão errada pode custar uma partida. Hoje sim eu fiz a escolha errada. Bola para frente que isso continua, tá a mensagem do Tyson aí. Bola para frente. E aí o Edenilson dando apoio pro Tyson. Muito bem, preciso encerrar. Obrigado, Matheus Schenck. Obrigado, Jeremias Werneck. Amanhã falamos mais de esporte. Hoje tem segunda edição, 19h20, com a Gabi Lerina, né? Porque o Chemali está na viagem internacional, está na Europa. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30. Beijo a todos, boa tarde.